irmãos, muito especial, os irmãos, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à nossa leitura do livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, né, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A vez passada nós fizemos todo o capítulo 14, porque a partir de agora os capítulos são menores, né? Não requer tanto tempo, então a gente vai procurar fazer um capítulo por vez. O capítulo 14, só para lembrar, era do nosso irmão Antídio, né? Alcoolista, que foi socorrido por André Luiz, por Calderaro, né? E o capítulo 14 com o nome Medida Salvadora, que foi muito interessante, a maneira com que eles tentaram tirar o nosso amigo Antídio do vício, né? Tentando ele ter um mal-estar para levá-lo para o hospital e ser socorrido, lá fazer um tratamento, né? Do coração, que o coração já estava atingido também, né? Pelo álcool. Mas, graças a Deus, parece que foi tudo bem, pelo apelo da esposa e dos filhos, né? Porque sempre somos socorridos em qualquer situação, né, meus amados? Então, hoje nós vamos iniciar o 15, capítulo 15, que tem como título Apelo Cristão. Estávamos prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palestra do instrutor Eusébio. Olha, o Eusébio retornando novamente, né, para fazer um trabalho, lá onde nós conhecemos ele, a sua tarefa linda, que foi uma assembleia, lembram? Com 1.200 espíritos encarnados durante o sono, né? E agora o processo vai ser mais ou menos parecido. Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos, romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito no serviço da esfera carnal. Olha que maravilha, né? A gente pensa que é só nós espíritas que somos atendidos ou conversamos no sono. Não, mas é todos nós, né? A irmandade, né, do planeta, toda ela, durante o sono, são convocados a isso, né? Então vamos ver, é uma lição linda. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momento de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta, pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante informação, mas Calderaro ajuntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. Está aí, ó, desconhece privilégios, né? A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa, em sentido fundamental, senão a revelação da fé viva e a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada um em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a compatibilidade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerada uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando estes companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se.
A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto, diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época. Vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no outro dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Foi aquele momento da cruz, né, meus amados, que ele olhou para cima e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então vejam só a preocupação do nosso Mestre Jesus, né? Imprimindo inflexão mais carinhosa à palestra, acrescentou bondoso: não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alcançamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas, a mãos cheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Exatamente. Todos somos filhos do mesmo Criador, irmãos, né? É isso aí. Antes de mais elucidações no referente ao assunto, alcançamos o campo tranquilo onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam com poucas centenas, assistido por quantidade considerável de cooperadores de nossa esfera de ação. Vejam só, né? Não eram tantos como da primeira vez, mas estavam ali, né, um número considerável de irmãos desencarnados em elevação, né, para amparar e ajudar aquele momento. O luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à passagem do Favônio. É um vento suave, né? Imponente pela claridade sublime que ele aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que se me parece, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número na relva fresca, sentiu-se repentinamente transportado ao paraíso. Ajoelhados, vejam só que coisa bem, né? Bem como eles são, né? Na Igreja Católica, eles se ajoelham, né? Então vejam só. O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis do vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a estabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem de trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem, no espírito da observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno.
Ser cristão outrora simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta. Consagrado pelo Mestre Divino, constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Na época de Cristo e após, né, não foi brincadeira, né? Se manter cristão, só aquele que era muito fiel, né, com muita fé no cristianismo é que permaneceu, né, meus amados, fazendo as suas tarefas. Era. Ante o moleque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Amavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão, aquele que não trepidava em conseguir para a cruz, por amor a todos nós. Que coisa bem abençoada, a gente lembrando, né? As feras, né? Nas arenas, o fogo, né? Então, eles se entregavam para aquilo com tanta confiança, né, em Jesus, com tanta força, com tanta coragem, né? Agora são outros tempos, né? Que requer só a nossa parte, né, meus irmãos? Vamos prosseguir. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se um pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e relevando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovava os corações. Que fé, né? E coragem da fé, né, que eles tinham naquela época. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado, nas promessas do Cristo, que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Onde colocastes, né? Olha só que coisa linda, a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas. É a lembrança que aqui Eusébio vem trazendo daquele tempo, né? Que foi muita lágrima e muito sangue, né, meus irmãos? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecido pelas graças do céu, pouco a pouco olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxicai-vos o dogmatismo, corrompei-vos a secessão, estreitas interpretações do plano divino, vós obscurecem os horizontes mentais. Olha, anti-hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significava amor universal e união eterna,
conspurgais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-vos não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. Reverenciais do Senhor a luz dos séculos e mantendo-vos nas sombras o nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz. Incentivais a guerra fratricida em que homens e instituições se trucidaram reciprocamente. Verdade, né? Que coisa foi assim aquela matança, né? Depois, para conseguir esse cristianismo firme, e acabaram com o cristianismo primitivo, né? A doutrina que está trazendo de volta o verdadeiro cristianismo primitivo, né, meus amados? Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Só com a boca, sem botar o coração, né? Esquecestes que o verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significativo objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem demandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados ao serviço de elevação humana e de santificação da terra. Impressionante que os ensinos de Jesus parece que, mesmo pelas pessoas religiosas, foi esquecido. Como amai os vossos inimigos. Né? E aqui a gente reporta, né, as cruzadas. Então, olha, vejam, né, meus amados, foi uma carnificina as cruzadas, né, em nome desse mestre amado, né? O Evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Esquecemos que o próprio Cristo não tinha uma pedra para descansar a cabeça, que ele não construiu templos, né? Então vejam aqui, os templos suntuosos mesmo, né? Que muitos construíram, né? Com muito dinheiro, com muita ostentação, com muito brilho, né? Mas o cerne da espiritualidade foi um pouco perdido, né, meus irmãos? Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a boa nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias,
onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Não encontraste outra forma de externar a crença além da concorrência menos digna? Ai, a gente se emociona, né, meus amados? Porque essa é a trajetória da humanidade. É, desde o Cristo, né? Então é isso aí, né? Em vão ergueis castelo de opinião para o verbalismo sem obras. Porque se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça. A quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo, força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, de que todos emergimos no processo evolucionário que nos prescinde a existência. A religiosidade é fundamental para nos trazer a moral, a ética, né? Através da consciência, né? Está bem clara essa questão aqui. Jesus, por isso, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou em verdade os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito, entretanto não se cristalizou nas atitudes adorativas, viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhe amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. E é verdade. A boa vontade, a fé, né, e o bom ânimo, né, a consciência firme, né, leva adiante, né? É muito lindo isso aqui que ele está colocando, né? Nessa preleção. Eusébio é maravilhoso, a gente não tem que falar a verdade, meus amados, que esses espíritos maravilhosos que são trazidos até perto da crosta, né, a Terra, aqui no planeta, para nos ensinar, são abençoados, né? Vamos continuar. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre constituído. Dirigiu-se à mulher samaritana, não desce a contendas inúteis. Impressiona pelo contato de sua alma divina, fazendo abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas, convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes, de todas as matizes. Exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões, confessos, às quais não hesitou em dirigir a palavra fraterna e inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivo de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória, difundir a discórdia em seu nome? Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irrepressível, sentindo-se tocado pelo juízo celeste.
Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes do coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a administração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas, convertendo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemo-nos a igreja no doce lar da família cristã, qualquer que sejam as vossas interpretações. E esqueçamos a falsa afirmativa que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo grego-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal, em nome de gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi o pregador da desarmonia. Jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Profundo isso, né, meus amados? Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando, muitas vezes, a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa, a dificuldade é o nosso incentivo santo, a dor nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequência das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas, temei a ciência que estadeia sem a sabedoria, livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor, revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. Olha que coisa bem linda e profunda. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular das ilusões.
A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia prosternada mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas do hino perdiam-se ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Terminados o serviço da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas de nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo, talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam, cabisbaixos, soluçando. Lindíssimo capítulo, né, meus irmãos? É um capítulo que a gente tem que ler, reler, estudar, exatamente para sentir essas palavras de Eusébio. E que nós possamos ter esse entendimento do amor do Cristo sempre conosco, né? E agradecendo sempre essa doutrina de amor, essa doutrina espírita, que nos eleva, que nos mostra o verdadeiro caminho e nos mostra o Cristo, o cristianismo primitivo daquela época, trazendo aquele amor aflorado, né? Que os seus próprios apóstolos tiveram tanta força para dar continuidade. E aqui nós encerramos esse capítulo com o coração aberto, né? E eu agradeço a vocês, meus amados, pela paciência de ouvir. Os irmãos que estão nos assistindo, nos dando força, continuem assistindo o nosso canal. Visite o nosso site www.gefx.com.br, as iniciais do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Deus conosco sempre. E que Deus lhes pague por estarem colaborando, assistindo os nossos trabalhos. Até a próxima, meus amados. Um beijo no coração de todos. Saudosa, mas aqui com força, vamos prosseguir. E Jesus no comando. Que assim seja.